Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. Essa é a nossa segunda aula de C271, Lógica Aplicada. Essa aula é dedicada a falar, classificar tipos de proposições. Na última aula falamos de proposições e dos princípios norteadores, do princípio do terceiro excluído, do princípio da não contradição. Hoje a gente vai falar de tipos de proposições, fazer uma classificação e vamos falar dos conectivos. Então, vamos à nossa aula. Tá? Então, nessa aula, a gente vai falar de tipos de proposições, né? Então, existe uma classificação, né? A gente viu que a definição de proposição, a gente viu a noção de proposição, é um conjunto de palavras que representam um pensamento de sentido completo, tá? Então, aqui, só que se distingue de duas maneiras, né? Uma que a gente vai chamar de simples e outra que a gente vai chamar de composta. Simples ou atômica ou composta molecular, tá? Então aqui, ó, uma proposição simples ou atômica é aquela que contém apenas um pensamento completo, um pensamento de sentido completo. A notação tradicional é o quê? A gente vai representar por letras minúsculas. P, Q, R, exemplo. P, 3 é maior que 2. Q, a Terra é um planeta. O Brasil fica na América Latina. 3, R é um Plutão. R, Plutão é um planeta. Tá? Tudo isso são exemplos de proposições simples. Tá? Bom, agora, proposições não simples é o que a gente vai classificar como proposições compostas ou moleculares. É aquela formada pela combinação de duas ou mais proposições. Tá? A notação tradicional para esse tipo de proposição são letras maiúsculas, P, Q, R, enfim. Tá bom? Tá? É nesse sentido aqui. Tá? Então, ó, vamos fazer algumas aqui. Alguns autores fazem a distinção entre sentença e proposição, tá? A sentença é a expressão de uma proposição. Aqui a gente não vai fazer essa distinção, tá? Por exemplo, eu tenho um livro, I have a book. São sentenças e exprimem a mesma proposição. Então, aqui, sentença e proposição, a gente não vai fazer essa distinção, tá? Então, é só tomar esse livro do cuidado. Então, ao longo desse curso, a gente não vai fazer essa distinção. Sentença e proposição para nós vai ser a mesma coisa. Tá bom? Bom, agora a gente vai lidar com expressões que vão ligar proposições. A gente viu que temos as proposições compostas, que são formadas por mais de uma proposição, tá? Temos a proposição simples ou atômica, que é uma proposição que é simples, é aquela que tem um pensamento de sentido completo, um único pensamento. Mas aí tem a proposição composta, que tem mais de um pensamento. Então, a maneira pela qual esses pensamentos se ligam, tá, para formar as proposições, isso será feito através do que a gente vai chamar de conectivos. Os conectivos que a gente vai trabalhar aqui, os conectivos serão esses aqui, ó. Então chama-se conectivo palavras que se usam para formar novas proposições a partir de outras. Então, a primeira delas, então aqui está, repare que a maneira que eu vou apresentar é a ordem de prioridade na hora de leitura desses conectivos, tá? Então, isso vai ficar mais claro mais à frente, tá? Então, ó, negação. Chama-se negação de uma proposição P, a proposição representada por não P. Então, não P, tá vendo? Esse tio P aqui representa não P, cujo valor lógico não P é verdade se P é falso. E não P é falso, tá? Então, na situação de P, não P ser falso, então é porque P é verdadeiro, tá? Repare que a negação, o valor lógico de não P, o valor lógico é oposto ao valor lógico de P, tá? Tudo bem? Repare que a gente está trabalhando aqui com o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Tá bom? Voltando aqui, ó, observações não P tem um valor lógico oposto ao de P.
tá? Isso aí eu acabei de falar, tá? Outra forma para obter a negação é da seguinte maneira, ó. Então, por exemplo, se tem uma proposição, eu quero negar essa proposição. Então, uma maneira prática e rápida de você obter a negativa e dizer não é verdade que, é falso que, aí fala a proposição. Tá? Maneiras equivalentes de escrever essa proposição a gente vai ver ao longo desse curso. Tá bom? Tá? Então, temos aqui a conjunção, agora o próximo conectivo é a conjunção. Tá? Chama-se conjunção de duas proposições P e Q. A proposição representada por P, chapéu Q, que lê da forma P e Q, tá? Cujo valor lógico é verdade quando ambas P e Q são verdadeiras e falso nos demais casos. Tudo bem? Tá? Temos a disjunção, ó. Então, aqui essa é a conjunção, deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu sublinhar também, ó. Conjunção, e temos a disjunção. A disjunção, ela é o ou, tá? Chama-se disjunção duas proposições P e Q, a proposição representada por P ou Q, tá? Cujo valor lógico, tá? É verdade quando ao menos uma das proposições é verdadeira. E falso quando ambas são falsas, certo? Então, temos mais um conectivo, e esse é o conectivo ou, tudo bem? Tá? Agora, vamos passar para o condicional e também a gente pode esquecer da disjunção exclusiva. Vamos ver. É um ou, tá? Com a possibilidade de não ocorrer simultaneamente, ser verdadeira simultaneamente. Ó, disjunção exclusiva, que é esse aqui, é o chapéu sublinhado. Chama-se disjunção exclusiva de duas proposições P e Q. A proposição representada por P, dessa forma aqui, ó, P, chapéu sublinhado, que se lê P ou Q, mas não ambos, tá certo? Cujo valor lógico é verdade somente quando P é verdadeiro ou Q é verdadeiro, e F nos demais casos. Então, não pode acontecer P e Q ser simultaneamente verdadeiro. Se P é verdadeiro, então Q é falso. Se Q é verdadeiro, então P é falso. Tá? É nesse sentido, tá? É o ou exclusivo. Tudo bem, tá? E F nos demais casos. Agora temos o condicional. O condicional é o que a gente trabalha no contexto da matemática, muito. Tá? Então, chama-se proposição condicional, representada por P implica Q, lê-se C, P, então Q, cujo valor lógico é falso, no caso em que P é verdadeiro. E Q é falso. Ó, vamos ler de novo que ficou confuso, né? Cujo valor lógico é falso no caso em que P é verdadeiro e Q é falso, e V nos demais casos. Então, aqui está na situação seguinte. Você tem a premissa, conclusão. Você quer que a conclusão seja decorrente das premissas, tá certo? Então, aqui, a única situação que isso vai ser falso, tá? As premissas acontecendo e a conclusão não acontecendo. Então, é por isso que a gente vai dizer, então, que isso aqui vai ser falso. Tudo bem? Aí a gente vai ter que P implica que, P é o condicional, condição suficiente, a gente vai dizer, uma outra maneira de vocês dizer, né? P implica que, se P, então Q, então você pode dizer que P é condição suficiente para Q. E Q é condição necessária para P. Também é uma outra maneira de vocês expressar isso. Tá? Tudo bem? Tá? Então, repara, são informações que são importantes. Você, essa nomenclatura, a gente, professor, eu tenho que decorar isso agora? Não, a gente não tem que decorar agora, porque isso vai surgir de modo natural ao longo, não apenas aqui, mas também ao longo do curso da matemática, tá? Então, isso aí vai surgir de modo natural. Tudo bem? Tá? Então, você vai assimilar isso aí de modo bem tranquilo, tá? Vejamos agora. Exemplos, vamos ver alguns exemplos? Aqui, ó, vejamos, ó. Exemplos de proposições. Eu peguei exemplo simples, só para a gente ilustrar, coloquei uma sentença, tá? Você pode pensar em outras sentenças, você pode pensar em outros valores lógicos. Ó, eu tenho um livro, que eu coloquei o valor lógico verdadeiro, que tem uma caneta. Falso. Tá? Eu não tenho caneta, então P
e não e P e Q. Tem um livro e tem uma caneta. Então, qual o valor lógico dessa proposição composta P e Q? Falso, porque a gente viu lá na definição que P e Q é verdadeiro somente quando P e Q forem ambas verdadeiras. Tá? Então, essas definições vocês vão ter que... Já tem isso de modo natural. Tá? Ó, um outro exemplo. Vou ao cinema às 10 horas. P, proposição Pzinho. Qzinho. Vou à escola às 16 horas. A primeira é falsa, a segunda é verdadeira. Mas, assim, eu agora vou ligar essas duas proposições, obtendo uma nova proposição, que eu vou chamar uma proposição composta. Tá certo? Que vai ser uma proposição composta. Eu sei que a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, mas como eu estou usando o conectivo ou a proposição composta, passa a ser verdadeira, pela definição, por definição. Tá? Então, é isso que tem que ficar atento. Tá? Agora, vejamos uma outra aqui. Que pode criar uma certa estranheza. Eu tenho duas proposições que são sabidamente falsas. Então, Paris é a capital da Itália. 3 mais 2 é igual a 9. Agora, eu vou usar o C, então. Se Paris é a capital da Itália, então 3 mais 2 é igual a 9. Então, aqui você tem um condicional, tá? C, então, e você percebe que a proposição é verdadeira. Tá certo? A proposição é verdadeira. E mais essa proposição composta, as proposições simples componentes que a constituíram são todas falsas. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Bom, tá? Vejamos aqui. Os princípios estabelecidos até, certo, são justificados intuitivamente. Tá? No exemplo 3, pelo princípio estabelecido, ambas as proposições são falsas, então o condicional é verdadeiro. Tá bom, pessoal? Para. Tranquilo isso? Bom, agora a gente vai falar do chamado bicondicional. Bom, bicondicional, você tem um condicional, C. C, então. P implica Q, certo? A gente vai ver mais à frente que o bicondicional, na realidade, seria o quê? P implica Q e Q implica P. Mas isso a gente vai ver mais à frente, quando a gente falar de equivalência lógica. Tá? Agora, a gente vai observar, a gente vai definir de modo simples. Qual a maneira mais simples de você definir? Em termos de seus valores lógicos. Então, o bicondicional ele vai ser definido como sendo verdade apenas nos casos em que ambas são verdadeiras ou ambas são falsas. E nos demais casos, vai ser falso. Tá? Vamos ver aqui. Então, olha o bicondicional aqui. Tá? Ele chama-se uma proposição bicondicional ou apenas bicondicional, uma proposição representada por P e essa dupla seta, que lê-se P, C e somente C, que, ou C só C, que. Alguns autores gostam de abreviar como colocando P e duplo S, E. S, S, E. P, S, S, E, que. É uma maneira, tá? Isso também vem do inglês, tá? Tudo bem? Cujo valor lógico é verdadeiro, quando P e Q são ambas verdadeiras ou ambas falsas. E F nos demais casos. Tranquilo isso, pessoal? Então, ó, vamos uma definição, uma outra maneira de falar agora, em termos de condição necessária e condição suficiente. Então, a gente pode dizer que C somente C, P é a condição necessária e suficiente para Q, ou Q é a condição necessária e suficiente para P. É isso, tá? Tranquilo, tá? Bom, o que acontece agora? Vamos observar o seguinte. A gente listou aqui tipos de proposição, os conectivos, tá? E a gente não está com a sentença, a gente está com a proposição. Então, o cálculo proposicional vai trabalhar com a maneira que as proposições se ligam. Tá? Esse que é o ponto. Qual maneira elas vão se ligar? Tá? P e Q, P ou Q, P, C, P, então Q. P, C só C, Q.
Então, isso são maneiras que as proposições obtêm proposições compostas, tá? Através das proposições simples. Tá? Proposições simples. Então, a gente pega, é como se você estivesse montando uma frase, você precisa das palavras. Como é que você vai ligar essas palavras? Você vai colocar aleatoriamente. Então, tem uma certa ligação. Então, os conectivos vão fazer esse papel. Tá bom? Tá? Bom, agora a gente vai ver, assim, o cálculo proposicional surgindo, né? Mas a gente precisa ter em mente o que é o fórmulas proposicionais, tá? Então, a gente tem as letras proposicionais, é um termo antigo, mas é de fácil entendimento, né? As letras P, Q, P1, Q1, enfim, todas essas letras minúsculas representam o quê? Proposições simples. As letras maiúsculas, por sua vez, vão representar proposições compostas. E quando a gente liga as proposições com os conectivos, a gente vai ter também outras proposições. Tudo isso, todas essas expressões vão ser chamadas fórmulas proposicionais. Tá bom? Então, ó, fórmulas proposicionais, já vimos que P e Q, P1 e Q1 são letras proposicionais que representam proposições. As fórmulas proposicionais, e aí tem que ficar claro isso para a gente, vão ser as letras minúsculas, as letras maiúsculas, P e Q compostas. Então, também vão ser fórmulas. Negação, P e Q são fórmulas quaisquer, então, letras proposicionais, tá? Minúsculas, maiúsculas, enfim, tudo isso vão ser classificado como fórmulas, tá? Então, vejamos um exemplo aqui, né? Vejamos aqui um exemplo. Esse exemplo aqui é só para ilustrar, não é um exemplo... Então, aqui, ó, é um exemplo do Castrucci, né? Pedro estuda, João trabalha, e a proposição R, ambos progridem. A proposição diz, se Pedro estuda e João trabalha, então ambos progridem. Aí que tá. O que a gente vai chamar de fórmula proposicional não é a proposição, é a expressão desse jeito aqui, ó. Nessa forma, dessa maneira aqui, ó, tá vendo? A isso a gente vai chamar de fórmula proposicional, tá? Mas dependendo do contexto, proposição, tá? Então, assim, esse vai ser o ponto. Tranquilo isso, pessoal, tá? Espero que vocês tenham entendido essa aula, tá? E, por enquanto, é só, tá? Então, vamos fechar nossa aula aqui, tá? Então, fechando, e a gente se vê na próxima. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.